servo da música, servo de Deus. Aqui Ricardo, Salmo São Cristóvão, conversando com vocês novamente. Semana passada ocorreu contratempo, não conseguimos gravar o Salmo, mas esta semana estamos novamente aqui com os Salmos dominicais, para que todos aprendamos o Salmo e tenhamos uma boa atuação no Salmo também, em conformidade com o que a leitura de Cristo, as palavras de Cristo, a palavra de Cristo nos propõe e nos fala. Muito bem, esta semana é o segundo domingo da Quaresma, com o tema Um Pai que Sacrifica o Filho. Então, nós vamos ver na leitura de Gênesis o contexto de Abraão, que Abraão sacrifica seu filho Isaac, achando, ainda tinha aquela tentação de a comparação dos deuses, achando que esse Deus que o guiava gostaria de sacrifício, ou que agradaria a ele seriam sacrifícios humanos. E esse Deus, Abraão vai entender mais para frente, que esse Deus, ele é misericordioso, ele não ceifa vidas humanas, ele tem misericórdia das vidas humanas. O sacrifício bom ao Senhor é o sacrifício dos animais, no caso, naquela época, é claro, o cordeiro, Então vamos lá. A leitura que iremos ler será do livro de Gênesis, versículo 1 a 2, 9, 10 a 13, 15 a 18. Um pouquinho compridinha, mas importante. Então, antes de continuarmos, por favor, você que gosta do nosso canal, compartilhe, siga, curta, para que consigamos evangelizar a maior quantidade de pessoas possíveis, tá? Pela graça e honra de Cristo nosso Senhor. Então vamos lá, ler a primeira leitura, que é do livro do Gênesis. Naqueles dias, Deus pôs Abraão à prova. Chamando, disse: Abraão, e ele respondeu: Aqui estou. E Deus disse: Toma teu filho único, Isaque, a quem tanto amas, dirige-se à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha, em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. E o anjo lhe disse: Não estendas a mão contra teu filho, e não lhe faças nenhum mal. Agora sei que temes a Deus, pois não me recusaste teu filho único. Abraão, erguendo os olhos, viu um carneiro, preso num espinheiro pelos chifres. Foi buscá-lo, e ofereceu-o em holocausto no lugar do seu filho. O anjo do Senhor chamou Abraão pela segunda vez do céu e lhe disse: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, uma vez que agiste deste modo e não me recusaste teu filho único, eu te abençoarei e tornarei tão numerosa tua descendência como as estrelas do céu e como as areias da praia do mar. Teus descendentes conquistarão as cidades dos inimigos, por tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra, porque me obedeceste. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Muito bem. A primeira leitura fala de toda essa contextualização histórica sobre Abraão em relação ao seu filho, Em relação ao seu filho. Que ele estava disposto para agradar a Deus, sacrificar o que ele mais amava, seu filho. Vamos entender então o que essa primeira leitura quer nos falar. Segundo a tradição dos patriarcas, Abraão foi o grande pai da fé, do Deus da aliança, protetor da vida. Ele passou por muitas provas
mas sempre foi fiel a tudo o que Deus lhe pedia. Compreendeu que Deus era rico em bondade e misericórdia e que havia aceitado o sacrifício do carneiro em lugar do seu filho. No início da caminhada de fé, Abraão sentiu-se posto à prova, pois estava iniciando nova experiência de fé, estabelecendo os primeiros fundamentos dos princípios que norteariam a caminhada do povo escolhido. Ainda tinha a tentação de comparar o Deus verdadeiro, a quem ele obedecia, com os deuses existentes nos impérios, ou aclamados pelos reis, dos povos vizinhos, a quem eram oferecidas vidas humanas. Abraão superou todas as provas e foi agraciado com a revelação de que Deus era a favor da vida. Jamais iria ceifar uma vida que tanto ele amava como o seu filho Isaque. Então, nos dias atuais, como podemos entender essa leitura? Vejamos bem quantas catástrofes acontecem nos dias de hoje. Deus não quer o mal e nos compromete a uma conversão sincera, onde não queiramos o mal ao irmão e sempre buscamos ajudar as pessoas necessitadas. Com tudo isso, então, vamos entender o refrão do Salmo: andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Olha que lindo esse refrão, retrata muito bem a primeira leitura que fala sobre os sacrifícios a Deus, que precisamos pensar nas vidas humanas, Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos. Aconteça o que acontecer, Deus está comigo e é meu braço forte. Guardarei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões de escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor em teu meio, ó cidade de Sião. Certo? Então vamos lá, vamos entender. O Salmo ele está numa tonalidade menor, tá? Ele está numa tonalidade menor por um ato agraciado em relação às súplicas que esse povo de Deus faz ao seu Senhor. Por isso a tonalidade, inclusive pela situação reflexiva e pela situação de constrangimento de Abraão, pela situação de entendimento sobre o que estava acontecendo, que holocausto que Deus queria, era o cordeiro, era seu filho, ele ficou em dúvida pela questão dos deuses também, que existia naquela época. Então existia uma cultura de ceifar vidas para oferecer aos deuses, vidas que amavam, e tal. Então ela retrata tudo isso. O Salmo faz com que entendamos toda essa angústia de Abraão ao holocausto tanto desejado por Deus, certo? Então vamos lá. Agora nós vamos cantar, entoar o refrão. Quem não fizer essa melodia precisa estar em tom menor por conta do período da quaresma e a reflexão entre a primeira leitura e o Salmo. Vamos lá? Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Beleza? Esse é o refrão, tá? Vamos de novo? Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos.
Agora nós vamos aprender a salmodia. No segundo estrofe, na segunda salmodia do segundo estrofe, nós temos aquela frase tenor por conta de 5 frases gramaticais em um mesmo verso, certo? Mas logo nós vamos chegar aí. Vamos lá? Guardei a minha fé, mesmo dizendo: é demais o sofrimento em minha vida, é sentida por demais pelo Senhor, a morte de seus santos, seus amigos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, vosso servo que nasceu de vossa serva, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido, nos átrios da casa do Senhor, em teu meio, ó cidade de Sião. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Andarei na presença de Deus, junto a Ele na terra dos vivos, junto a Ele na terra dos vivos. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado e entendido o salmo desta semana na sua forma litúrgica de entoação, tá? E espero que vocês nos ajudem a compartilhar a primeira leitura, né? O salmo em primeira mão, o salmo, né? Para que consigamos atingir mais fiéis e ajudamos mais pessoas a cantar o salmo, que é uma tradição muito antiquíssima da nossa Igreja Católica Apostólica Romana. Grande abraço, fiquem com Deus.